somos da Alcateia Lúdica e hoje a gente vai fazer um vídeo bem especial para vocês. Cada um de nós separou alguns jogos que foram experiências bem legais que a gente teve por mesa ou por alguma característica do jogo, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre eles e o porquê que a gente acha que todo mundo deveria experimentar esses jogos pelo menos uma vez. Então vou começar um jogo aqui que é o Arcadia Quest. Eu vou colocar até, tem o Arcadia Quest Inferno também, tanto faz, mas eu vou colocar da primeira versão. Já foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, tá bom? Só que acho que hoje não tem implementação, nenhuma perspectiva, mas você consegue encontrar aí. E por que eu escolhi esse jogo? É um jogo que é tretoso, tá bom? Então tem muita interação entre os jogadores, mas eu acho muito legal porque é uma forma de você experimentar um jogo de campanha, tá? Que os seus personagens também vão crescendo ali e ele é muito dinâmico. Você joga ali em 1 hora. Se você tiver ali umas 6, 7 horinhas, você consegue jogar a campanha inteira do Arcadia Quest. Isso é muito legal. E ele é um jogo que eu acho bem bacana, que você tem tempos e movimentos. Você não pode sair ali a todo momento, vou pegar, vou matar todos os monstros aqui, porque tem muita sorte envolvida. Eu gosto muito de dados, apesar deles não gostarem de mim, eu gosto muito deles. E às vezes você chega lá, não consegue matar aquele monstro, e o amiguinho vai lá e te mata, inclusive, porque tem missões ali. Uma das missões é você conseguir derrotar algum herói das outras guildas, né? Nesse jogo pegamos 3 heróis ali de guildas diferentes para mostrarmos que nós somos a melhor guilda. Então, quando eu joguei Arcadia Quest, eu joguei a campanha inteira, inclusive com as mini pintadinhas maravilhosas. E cara, foi muito divertido. Toda sexta-feira a gente ia lá, jogava 2 histórias da campanha. E a gente já tinha até começado a expansão, acabou que a gente conseguiu continuar. E depois eu joguei também o Arcadia Quest Inferno. Então vale muito a pena, se você conseguir, cara, jogue de preferência com 4 pessoas. Você vai adorar a experiência. E você, Edson, qual o primeiro jogo que você está trazendo? Então, vou começar com um jogo clássico. Foi um jogo que me fez voltar para o mundo dos board games e que eu acho muito, muito bom. Você pode jogar com várias pessoas, mas tem determinadas pessoas que preferem esse jogo em 2 pessoas, que ele fica mais estratégico e vira mais um xadrezinho. Esse jogo é o Carcassonne, que aqui no Brasil foi lançado pela editora Devir. E Carcassonne é basicamente um jogo de colocação de peças. Então você vai colocar a peça e aí você vai poder ou não colocar os seus meeplezinhos. Se não me engano, o Carcassonne que surgiu o conceito de meeple nos jogos de tabuleiro. Eu acho que é mesmo, foi mesmo, Carcassonne. Então, assim, ele é bem legal para aquelas pessoas que estão iniciando no hobby. Eu acho sensacional. Tem uma regra dele que tem um fazendeiro, que você coloca um meeple deitado e ele só vai pontuar no final do jogo. E essa é uma regra para que, se você achar ele complicado no início, ela pode ser retirada do jogo. Então, aí vão sobrar as pontuações das estradas, as pontuações das cidades e dos monastérios. É um jogo bem legal para jogar com a família. Você, em 2, ele fica aquele xadrezinho para você tentar evitar que a pessoa pontue. E com várias pessoas também é muito divertido e eu recomendo bastante que se jogue pelo menos uma vez o Carcassonne. O legal é que ele tem muitas versões, inclusive tem uma de 20 anos, né? Tem. Que é belíssima, você consegue encontrar em português. E nessas caixas diferentes, a que eu particularmente gosto muito é Caçadores e Coletores, algo assim. Acho bem interessante, só que daí já está um ponto a mais, porque ela tem mais algumas estratégias e tem mais alguns componentes no jogo. Olha, o meu primeiro, eu vou falar muito mais, não é nem tanto o jogo em si, mas as experiências que eu tive jogando, eu achei maravilhosas, foi o Coach Express. Basicamente, o Coach Express, você joga com um conjunto de ladrões que eles estão tentando aplicar um golpe dentro de um trem e tem um xerife que está tentando guardar o dinheiro que está lá dentro. E os bandidos, eles têm que meio que cooperar entre si um pouquinho só, mas o resto do tempo está todo mundo tentando se roubar e roubar o que está dentro dos vagões. E aí o que é muito interessante é que, assim, eu joguei o jogo acho que umas 5, 6 vezes já. Toda vez eu ri de a barriga doer. E é isso que eu acho, assim, por isso que eu estou sugerindo, porque o jogo em si, ele é uma bagunça. Se você seguir as regras básicas, tem um modo que é mais estratégico, mas se seguir as regras básicas, não tem muito como você planejar o que vai acontecer. Você acaba que você tá do lado do vagão, você toma um tiro, dá um soco, o cara manda o xerife para cima de você, e aí você se lasca nessa brincadeira também. Mas o mais legal é justamente a interação entre todo mundo, porque, assim, só uma coisa, não chama aquele amiguinho que apela
quando tá jogando, porque ele com certeza vai sair do jogo querendo bater em todo mundo e vai acabar jogando até o jogo da mesa. E uma coisa legal, isso é outra coisa que eu acho maravilhoso nesse jogo. Ele ele é montado na realidade, ele é em 3D, porque você pode andar de um andar para outro e você pode andar pela parte de cima ou pela parte de baixo do trem. Ele é curtinho, mas cara, é muito bacana, porque você coloca peça e joga, desce, aí fica um bocado de gente dentro do vagão, aí começa a ter piadinha, não, vamos jogar alguém para fora. Mas assim, é muito legal. Eu recomendo muito, principalmente por essa experiência. Tem uma coisa que eu acho bem divertido nele, é que ele é um jogo de ação programado, né? Agora eu não me lembro quantas cartas você vai fazer todas as suas, exemplo, 4, 5, 3 a 5 rodadas, não me lembro agora o certo. Mas até quando você se dá mal, ele é divertido, porque você faz toda aquela sequência de cartas para você jogar naquela ordem. E aí um amiguinho seu te dá um tiro, faz com que dê errado. Então, tipo, você quer atirar no amiguinho e aí ele sobe de vagão, não atira no nada, ele é bem legal. Eu vou falar então sobre o Ra. O Ra já teve um print aqui no Brasil, acho que só um, né, feio pela Precisamente Jogos. Ele é um jogo de leilão, um jogo de leilão assim que eu gosto muito, um dos melhores jogos de leilão que eu já joguei. Ele tem uma diferença no leilão dele que me faz gostar muito, que não é aquele leilão que fica dando voltas intermináveis até que uma pessoa se canse de oferecer dinheiro ou alguma coisa. Ele é um leilão mais estratégico, ele é bem mais enxuto, né? As pessoas têm como se fossem pedras, depende da versão do jogo que você está jogando, mas elas têm já valores definidos de lances que podem dar nos leilões. E isso é aberto, todo mundo vê quais são os lances possíveis de cada pessoa. E geralmente a pessoa que chama o leilão, ela é sempre a última a dar o lance. Então ela pode fazer aquilo ou para confundir os outros e tentar fazer com que um conjunto de peças que estão disponíveis sejam arrematadas por um jogador, ou então ela pode se preparar e dar um maior lance para conseguir aquelas peças, porque vai ser muito interessante para elas. Assim, o jogo se passa em 3 rodadas. Nessas 3 rodadas tem peças que são como se fossem contínuas, você vai armazenando elas no teu player board e continua com elas para a próxima rodada, mas também existem peças que elas vão ter um efeito imediato ali no final daquela rodada para fazer uma pontuação e elas vão ser eliminadas do seu tabuleiro. Joguinho rápido, curto, bastante interação, até 5 pessoas, se não me engano. Teve um reprint agora que infelizmente não chegou no Brasil, mas teve um retrabalho visual ali pelo Ian O'Toole que ficou lindíssimo. Ficou lindíssimo mesmo. Ficou muito legal, a gente até já conseguiu jogar, colocar aqui na mesa, dar uma ajudada também na questão visual, porque ele retrabalhou toda a iconografia do jogo também. E, jogão, muito legal mesmo. Então já puxa logo o segundo jogo. Então vamos lá, meu segundo jogo, acho que alguns também tenham essa memória afetiva aí, pelo menos eu antigamente jogava. É o War. Não. Nem brincando. Não. Mas eu tinha muito costume de jogar Age of Empires, Age of Mythology, gostava bastante desses jogos de estratégia em tempo real assim. E o jogo que eu separei também para essa nossa seleção é o Clash of Cultures. Ele foi lançado pela Galápagos, acho que é em 2022, final de 2022 por ali. É um jogo muito bom mesmo. A versão que foi lançada no Brasil é a versão monumental, ela já vem com as expansões que foram lançadas para o jogo, que na versão original era Civilizações e também saiu uma civilização a mais depois. Ele já traz tudo isso numa caixa só. Essa versão ela teve uma melhora assim, em alguns aspectos de iconografia, de regra, tem um manual que é totalmente revisitado ali pela editora. Mas sobre o jogo em si, é um jogo de civilização, é um 4x. Você está tentando evoluir a sua civilização, ao mesmo tempo você tem que tentar lutar contra invasões de bárbaros que acontecem ali por conta de algumas cartas de evento ou algumas outras coisas que podem ocorrer no tabuleiro. Ao mesmo tempo você tem que se defender ou tentar atacar os amiguinhos, atrapalhando o jogo da galera à medida do possível. E não só atrapalhando o jogo da galera não só com um conflito direto, né, porque tem essa possibilidade, mas também influenciando culturalmente as civilizações dos seus colegas. E isso é uma mecânica muito legal, porque uma vez que você influencia culturalmente, a não ser que aquela pessoa influencie de volta aquela peça,
você meio que está dominando uma peça do tabuleiro dele, que ele vai continuar usando normalmente, mas que é tua, no final do jogo vai valer A pontuação é sua, né? Exatamente. E o jogo tem umas cartas de evento que dão um flavorzinho. Dão A gente se desespera. aquele caos na maior parte das vezes, que é muito gostoso. Gosto muito, tivemos poucas oportunidades de jogar, mas sempre que possível eu vou topar. Com certeza. E, inclusive, uma grande lição para esse caso. Se você tá criando uma civilização, você tem que ter tropa para pelo menos você não ser ferrado. Eu sou um cara pacifista no momento errado. Cara, sofri por conta disso. Eu gostei muito quando a gente jogou. Esse negócio da cultura, parece aqueles lá do Age of Empires, o pessoal transforma, né? Mas é um jogo assim que... Sabe aqueles jogos que você pega, senta ali, porque umas 3 horinhas, tá? Aí você não sente passar, né? Quando você vê esse cara já que tá acabando, não, eu quero jogar mais. Então, E para um 4x, É ele não é lá sensacional. tão demorado assim. Se você for ver em mercado, outros, bom, eu acredito que a grande maioria tenha dali para mais de tempo. 4, 5 horas por aí, velho. Eu vou falar agora do outro jogo que eu também gosto muito. Bem, na verdade, eu gosto dos 3, que as mecânicas são próximas um do outro. É o Terra Mística, o Gaia Project e o Terra Nova. Eu roubando, hein? Não, mas eu vou falar. Não, é 3 sim, mas eu vou falar do que eu gosto mais. Tudo Apesar da mesma família. tudo da mesma família e tal, mas assim, eu vou falar do Gaia Project, eu vou falar um monte de besteira aqui, mas assim, vocês vão me ajudando. Mas a ideia do Gaia Project qual que é? Você tem são raças que você escolhe que estão tentando colonizar a galáxia e ganha quem tiver atendido uma série de critérios ali. O que é bacana do jogo é o seguinte: a pontuação do jogo ela é toda variável. Então você tem a pontuação por rodada, são 5 rodadas. Cada rodada você faz uma pontuação com base numa ação específica que você estiver fazendo. E aí você tem que escolher, com base no que você tem de recursos, como é que você vai priorizar os seus recursos dentro de cada uma dessas rodadas para tentar tirar uma pontuação de forma mais eficiente. Só que aí você tem alguns outros fatores que podem dar uma desequilibrada nisso também. Você tem a questão de que, como tem outras pessoas também jogando, os recursos eles são compartilhados, você tem que colonizar os planetas, você tem que às vezes escolher ficar um pouco próximo dos outros para você poder ganhar poder, para poder executar as ações. Então, se você se isola, a tendência é de você perder. E o legal desses 3 jogos é exatamente isso. Você tem que manter uma certa distância de todo mundo, mas também você não pode ficar completamente isolado. Você tem que fazer uma boa gestão de recursos, então você não pode concentrar em usar somente um determinado tipo de recurso. Tem a questão de que, como o jogo ele varia muito, porque as pontuações elas dependem de como é que vai ser o sorteio de cada vez que você está jogando, é um jogo que tem um fator de rejogabilidade muito bom. Aí assim, para conhecer, é bom você jogar uma vez, dos 3 ele é o mais pesado, o Gaia Project, mas o que é muito interessante é pelo menos para conhecer, porque se você gostar, com certeza não vai ser uma vez só que vocês vão jogar. Verdade. A gente termina uma partida já pensando na próxima, né? E às vezes querendo jogar várias vezes com aquela raça, civilização, não importa se é Terra Mística ou não, para tentar maximizar, porque eles têm poderes, às vezes você joga a partida e, putz, não usei o poder desse cara aqui, aprendi a jogar com ele agora. Então é um jogo que chama a atenção para você jogar várias e várias vezes. E uma coisa interessante da família, já que você está falando, né, Terra Mística, eles acabaram de lançar o Terra Nova, que assim, são jogos diferentes, né? Vou deixar isso bem claro. Mas o Terra Nova ele tem a mesma pegada ali, ele passa aquele gostinho do Terra Mística e do Gaia numa partida muito mais curta, né? Mas para quem já está acostumado a jogar os outros, vai ficar aquele negócio Vai, uma partida de Gaia. Mas assim, tá faltando alguma coisa aqui, eu quero usar. Mas é aquela história. Mas pra introdução, ele é Mas às vezes tá batendo a abstinência e você tem mais ou menos 1 hora, aliás, para 4 pessoas ele dá 1 hora de jogo, mais ou menos. O Terra Nova, tá? O Gaia Project não. É 2 horas e meia. É bem mais. Mas aí é legal que assim, dá pra bater, dá pra matar um pouco a saudade, assim. Se não me engano, a Grok vai trazer o outro dele. Age of Innovation. Age of Innovation, que aí é o mais pesado de todos. Ele tem várias coisas que são variáveis nele. Eu vou seguindo aí, agora eu vou falar de um carteadinho. E é um carteado que não tem no Brasil, infelizmente, da editora japonesa Oink Games, né? Uma caixinha pequenininha.
É um carteado bem legal, eu conheci esse ano, foi lá na Covilcon que eu conheci. Ele é muito, muito legal. Assim, uma coisa que me chamou bem a atenção nele é porque as cartas, elas não... Normalmente as cartas encarteadas, elas têm números e naipes. No Maskman, ele não tem números, somente tem naipes. E isso é muito legal, achei muito interessante, porque quando você ganha uma mão de carta no início da rodada, você não sabe se aquilo ali é bom ou se é ruim. Tipo, você fica completamente assim, não sei. E aí durante a rodada, a hierarquia das cartas vai sendo construída, essa hierarquia. E aí, o que acontece? Para você matar a primeira pessoa vai jogar uma carta de uma cor qualquer, e a segunda vai ter que jogar 2 cartas de uma outra cor. Quando você joga 2 cartas de uma outra cor, você diz que essa segunda cor que foi jogada, ela é mais forte do que a primeira. Acaba na partida, você vai jogando 2 jogos em um, porque você vai tentando influenciar a mesa ou fazer as suas jogadas para que as cartas que você tenha muito na mão, elas sejam valiosas, mas em outra partida, para fazer isso, você precisa jogar essas cartas na mesa. Então, assim, eu acho bem interessante essa ideia dele da construção de hierarquia durante a rodada. Acho muito legal, e vamos dizer assim, essa malícia que você tem que ter de jogar as cartas para tentar fazer com que as cartas que você tem muito na mão não seja muito desvalorizada, não fique muito embaixo nessa hierarquia. Basicamente, a mecânica dele é uma escalada, né? O próximo jogador tem que matar as cartas que chegaram para ele, ou então passar. Se chegar no primeiro jogador de novo, aí ele joga aquelas cartas, né? Você quer se livrar das cartas da mão, você joga aquelas cartas fora e pode começar uma nova vaza. Aí lembrando que se já tiver hierarquia na mesa, você pode jogar 1, 2 ou 3 cartas, né? Mais fácil você se livrar da mão. E é um jogo tranquilo, são 4 rodadas. A respeito da pontuação, ela incomoda para algumas pessoas e confesso que não me incomoda muito, que funciona da seguinte forma. A primeira pessoa que se livrar da mão ganha 2 pontos, a segunda pessoa que se livrar da mão ganha 1 ponto, e a última pessoa que ficou na mesa faz uma pontuação negativa. E o tema, cara, podia ser qualquer tema, podia, mas de ser aqueles bichinhos lá mexicanos de luta livre, é legal demais, velho, porque assim, a pontuação é o cinturão, e você vai colocando ali que tipo assim, o da máscara verde, que seriam as cores, né, ele é mais forte que o rosa, que é mais fraco que o azul. Eu achei que ficou legal, é muito bonitinho. Tinha que ser Mucha Lucha é o nome do jogo. Mucha Lucha, exatamente. Era pra ser muito lugar. Vou fazer o meu segundo aqui então. Eu escolhi um jogo, mas eu vou falar o seguinte, pessoal. Vocês têm que experimentar pelo menos um jogo da Splotter, tá bom? Qualquer jogo da Splotter, porque os jogos que eles trazem é uma experiência muito diferente. Mas eu vou trazer um aqui que dos que eu joguei foi o que eu mais gostei, que é o Food Chain Magnate, né? Eu era um desses, tá? Que eu olhava e ficava, esse jogo aí parece um protótipo, velho. Feio que dói, e às vezes eu não queria jogar. E muita gente jogou e falava, cara, joga, ele é muito bom. E aí o nosso querido Vitor tem, né? Ele aqui, jogamos algumas vezes, 2 ou 3, agora não lembro certinho. Sempre fiquei em último. Então você vê que eu gosto dos jogos, não é só por causa do que eu ganho, não. Mas a experiência que ele traz é sensacional. Como essa editora sabe fazer um jogo. E no caso do Food Chain, cara, com alguns pequenos detalhezinhos ali, é como se fosse uma aula para você aprender a administração. É incrível a forma que você trabalha, nessa questão de você ter que montar a sua empresa, ao mesmo tempo que você está montando ali toda aquela sua cadeia alimentar, né, de hamburgueria, o que for, e você tem que olhar também, eu preciso fazer um marketing daquilo ali, e você precisa utilizar também dos seus, vamos dizer assim, concorrentes, que é o que acontece na vida, no dia a dia, né? Então, vamos colocar assim, o que seria o Burger King sem o McDonald's e sem os girafas, vamos colocar assim. E isso você consegue ver muito no Food Chain Magnate. Sem contar que o gameplay dele, a forma que é colocado, a hierarquia que você vai criando ali na sua empresa, nossa, é uma delicinha demais de jogar. Você não quer colocar aqui chegar logo o último aqui para ser o presidente poder fazer uma hierarquia sensacional e maravilhosa. E cara, eu pelo menos eu me perco nisso e eu esqueço de vender meus hambúrgueres, né? Mas assim, vale muito a pena. Então, como o meu segundo jogo aqui de seleção, joguem, tá? Não é um jogo também assim, tem muita regra, tá? O Food Chain. Os jogos da Splotter, geralmente as regras são um pouco mais avançadas, mas nada tão assim complexo, né? Pode até parecer, mas não é. E deixe de lado aí um pouquinho essa questão dos componentes, que realmente, vamos dizer assim, não é tão bonito, somente o tabuleiro, mas quando você pega as cartas,
está muito ligado ao tema. Então, me surpreendeu e eu indico demais para que vocês joguem também Food Chain Magnate. O Food Chain, ele tem bem aquilo que a gente fala, né, Rafael? Nosso lema, a gente joga como nunca e perde como sempre. Ele é importantíssimo para a vida. Mas assim, é um jogo muito bom, gosto muito. Como o Fabrício falou, as regras dele não são lá muito complexas, eu acho que a complexidade dele está mais na tomada de decisão. Isso mesmo. Né? Porque tem muita piranhagem no jogo, dá pra você sacanear muito com o seu amiguinho. Você se aproveita de campanha do amigo, você consegue vender, enfim, vende pedido antes dele, aproveitando a campanha dele. Você pega alguma outra carta que ele estava precisando, existem algumas cartas já mais pro fim da hierarquia que elas têm quantidade limitada. Enfim, é um jogaço. As Milestones também. Também são sensacionais, você consegue pegar antes. Não tem como não falar, né? Porque elas te dão aqueles poderes, né? Diferentes, assim, que ninguém mais vai ter. Enfim, é um jogaço. Eu adoro o jogo, gente, mas pô, é feio. Tirando o da Linda Fauna, é feio. E falando em jogo feio, eu vou falar meu terceiro jogo. Cara, ele também é feio, velho. Ele também é feio que dói. Só que eu vou dizer o seguinte, né? Talvez seja um jogo aqui dessa minha seleção. Se você falar assim, não, vou escolher só um jogo do Fabrício. Eu falo assim, cara, é esse meu aqui. E esse já foi lançado aqui no Brasil, tá bom? E ele se chama El Grande, o pai dos jogos de controle de área, tá? E eu vou dizer para você o seguinte, não importa, os jogos que eu joguei de controle de área, para mim o El Grande ainda está lá no topo. Não quer dizer que ele vai ser o melhor de todos, mas sempre, se você joga, ele vai te trazer aquela sensação de caramba, só o El Grande trouxe isso. Seja pela sua mecânica ali, né, de você meio que, é como se fosse meio que um leilão, um bingo que você coloca, você vai colocando, você tem uma carta na mão, você joga ali para escolher as ações que você vai poder fazer ali, né, os seus papéis. E esses papéis são importantíssimos, né? Seja que você vai mover o grande, né, o El Grande ali, para a questão do controle de área e também na questão se você vai ou não mexer naquela linda, coisa maravilhosa, que eu nunca compro e sempre me ferro, você coloca os seus cubinhos ali, que ele pode te dar muito ponto também, né, no final. É um jogo que eu queria muito que tivesse uma regulamentação para melhorar realmente a parte gráfica, porque isso hoje em dia chama muita atenção e ele esconde um jogo que, né, tirando aqui o trocadilho, é grandioso, gente. É uma experiência única. E olha que eu não sou muito fã de jogos de controle de área, porque eu sou meio... Eu sou muito bonzinho, às vezes eu quero ser mal, às vezes eu não consigo. Você sabe que no Clash of Clans eu fui mal aqui pro pessoal, mas geralmente eu fico meio... Você quer ser mal e não consegue? Peraí. Vamos lá, né? Você, no Clash eu fui mal. Mas é um jogo que o controle de área, até para você fazer, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita estratégia. Porque se você sai muito na frente, amigão, sabe aquela mira, sabe? Não fica só nas suas costas, você vira a própria mira, cara, porque todo mundo vai atrás de você. Então é aquele jogo de equilíbrio, você tem que saber o momento certo de atacar, o momento certo de se defender, quando utilizar aquela ação e muitas vezes deixar que o coleguinha fique com aquela ação que, ele acha que vai ser bom para ele, mas vai ser bom para mim. Então é um jogo que, para mim, realmente, se você nunca experimentou, experimente. É totalmente assim, você pode pegar o em alemão, só que alguém sabe um pouquinho de inglês ali no começo, porque de resto você não vai precisar de nenhum tipo de questão linguística, porque é praticamente todo iconográfico, né? E você vai se deliciar com um jogo que, por que pareça, é bastante rápido, muito interativo, e quando você termina, você fala assim, cara, eu quero jogar de novo. E por incrível que pareça, é um jogo de controle de área que, pra mim, eu já joguei em 3, já joguei em 4, joguei no máximo, né? Se eu não me engano são 5, correto? Nunca joguei em 2 jogadores. Mas nos 3, nas 6 formas aqui, rodaram muito bem, tá? Claro que em 5 é sempre mais chunchado e aí você fica um pouco mais tenso. Mas, cara, joguem, se vocês nunca jogaram, é o grande, vale muito a pena. E assim como o meu segundo aqui, o Food Chain Magnate, esquece um pouquinho a parte gráfica e vá se deliciar com uma gameplay e horas sensacionais de partida com o El Grande. Eu posso estar falando besteira, mas aqui no BGG, no Hotness do BGG,
tal é o grande com uma capa diferente. Então, Oh, talvez tem uma estejam... reimplementação. Tem uma reimplementação. Eu não lembro qual é a editora agora. Tomara que seja alguma editora que tenha uma parceria com a editora brasileira. É, isso não Aqui adianta. tá falando da Hans Andor. Gente, Ah, eles têm, eles têm. Essa... A Galápagos já andou trazendo algumas coisas dele. E o Fabrício falou que ele foi lançado aqui no Brasil realmente, só que ele ficou um pouco inacessível porque era Big Box com muita coisa. E aí ele ficou com muitas expansões e aí ele acabou saindo mais caro do que o mercado normal, né? Espero que com essa nova versão ele se torne mais acessível, que pra mim também é um jogão. Vamos ser sinceros, Você já jogou com alguma expansão? Eu nunca joguei, velho. Eu tenho a Big Box, mas nunca consegui colocar ela na mesa. Não precisa. Eu só coloco o jogo base e vamos embora. E muda, velho. Cada partida com o jogo base diferencia, porque cada rodada é diferente que você vai conseguir ali. É muito estratégico, cara. Que jogo estratégico. Então, podia ter sem essas expansões, que sinceramente o pessoal fala. Eu já vi gente que jogou e falou, cara, estragou o jogo. Né? Então. Agora, nessa dica, se você gostar de El Grande, quiser uma coisa com um pouquinho mais de complexidade, eu joguei um Tammany Hall, que não saiu aqui no Brasil, que também é sensacional. Mas eu ainda prefiro o El Grande, que eu acho ele muito mais elegante, assim, mais... Também já joguei o Tammany Hall, que também tem uma reimplementação dele, e ele é um El Grande um pouco mais pesadinho, um pouco mais... É diferente, né? Tem uma negociação. Tem a mesma dele, pegada né? ali, tem uma negociação, mas também é uma delícia de jogar. Eu vou indicar mais um jogo, agora um jogo mais pesado, e eu não estou roubando, eu vou indicar o Brás. Brás é um jogo que você tem as duas versões aí, vai do seu gosto aí, eu confesso que pra mim a melhor versão é que eu joguei por último. Então assim, você tem o Brás Birmingham e você tem o Brás Lancashire. Eu tenho uma tendência maior a gostar do Lancashire. Brás é um jogo que você tem cartas na mão, você vai jogar uma carta e ele vai utilizar aquela carta. Ele se passa na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Ele é dividido em duas fases, uma fase, se não me engano, das embarcações e outra fase, a fase do trem. Você vai construir rotas nesse jogo, diferente de alguns jogos que você tem de construir rotas, tipo Ticket to Ride, a rota ela não é sua. Ela vai poder ser utilizada pelas outras pessoas, então você vai ter que tomar um tanto quanto cuidado nesse jogo para evitar de estar levantando a bola para um amiguinho seu cortar. E aí você vai estar construindo, você constrói minas de carvão, você constrói pode colocar as minas de ferro lá, e você também vai construir fazer suas construções, suas fábricas de algodão, alguns tipos de fábrica, que o seu objetivo é tentar transportar essa mercadoria até os portos. E aí a gente tem a grande diferença entre o Lancashire e o Birmingham, né? O Lancashire você pode tentar construir um porto e nesse porto você usar o seu porto para escoar a sua mercadoria. E aí, de novo, você fez um porto e esse porto não é seu para escoar a mercadoria. O amiguinho pode usar o seu porto e aí pode ser fazer um porto, o amiguinho usar o seu porto e esse porto ser fechado. Você vai pontuar, mas nesse caso aí você vai xingar até a 15ª geração dele, porque você não vai fazer uma pontuação maior possível, que é escoar a sua mercadoria. E no Lancashire ele tem esses portos e tem um porto que você consegue enviar, um porto do tabuleiro, só que ele tem um push your luck ali. E nesse porto você pode gastar sua ação e esse porto pode fechar. Tem muita gente que não gosta dessa implementação porque ele tem essa parte do push your luck e tem um pessoal que não gosta de misturar isso nos jogos euro e eu particularmente acho que dá um temperinho bem bom ali. Aí a gente tem do outro lado, que é o top 1 do BGG há um tempinho, que é o Brás Birmingham. Ele tem uma facilidade com relação ao Lancashire, no meu ponto de vista, que lá você utiliza cerveja para entregar nos portos. Então, tendo cerveja, você sempre pode entregar nos portos. E eu achei a cerveja mais fácil de ter do que você construir os portos. E aí vai do seu gosto. Se você quiser um jogo que tem talvez um pouquinho menos de regra e ele seja um pouco mais punitivo, você vai de Lancashire, que tem esse push your luck. Se você quiser um jogo que tem um pouquinho mais de regra, mas na minha visão ele não te pune tanto, você vai no Brás Birmingham. Meu terceiro jogo, eu sou um pouco suspeito para falar, porque ele é baseado numa série que eu gosto de paixão, Battlestar Galactica.
A série de TV, eu não me lembro, acho que ela começou em 2006, ela trata sobre o quê? A humanidade, ela tinha 12 colônias no espaço e eles, durante um determinado período, para poder fazer essa expansão, eles fizeram uso de máquinas e de inteligências artificiais para poder fazer os trabalhos. Só que essas inteligências artificiais, os Cylons, eles se rebelaram por conta de eles terem adquirido consciência, singularidade. Eles foram banidos para um local bem afastado na galáxia. Só que aconteceu o seguinte, eles desenvolveram uma tecnologia que eles puderam criar humanos artificiais. Eles se infiltraram de novo nas colônias e eles praticamente aniquilaram a humanidade toda. Eles tinham, não lembro a quantidade, mas eram bilhões de pessoas nesses planetas. E ao final, sobraram mais ou menos, no início da série, sobraram 60 mil pessoas e elas tiveram que fugir desses planetas em naves. Eles se juntaram ao redor da nave de guerra, que é uma nave de guerra bem antiga chamada Battlestar Galactica. Aí a jornada é sobre eles tentando arrumar uma nova casa, sobre como é que é o jogo em si. O jogo, basicamente, você tem a Galáctica, que é a nave capitânia, e você tem recursos que são de outras naves que você tem que fazer uma gestão, e tem uma série de crises que podem reduzir esses recursos. Então você tem que ficar gerenciando em cada crise, tipo assim, beleza, tem água, às vezes eu vou ter que perder um pouco da água para eu não tomar dano na nave, ou você tem que fazer uma gestão de comida e por aí vai. Aí o que acontece? Tem uma série, digamos, de mini-jogos, aí para quem não conhece muito assim, é um Ameritrash, mas eu amo. Funciona como? Você tem a questão da nave em si, tem a segurança da nave, você tem que garantir a saúde da nave principal, você tem a gestão dos recursos, que são os recursos, eles são alocados em naves separadas. Então, se você tiver uma nave dessas, você pode perder recursos também. Você tem que garantir que a nave ela não vai ser invadida pelos Cylons. Você também tem a questão de que tem combate espacial, você tem naves que você tem que lutar contra as naves inimigas. E o interessante é que tem uma mecânica de saltos. E de tempos em tempos, a única forma de você conseguir enfrentar os Cylons, isso é muito parecido com a série, tem hora que você não enfrenta, você tem que fugir deles. Mas aí não tem só isso, que a melhor parte do jogo, pra mim pelo menos, é que você tem a mecânica do traidor. Porque na realidade o que acontece é o seguinte, como os Cylons eles têm cópias de humanos infiltrados, você tem que tentar descobrir se tem um traidor infiltrado na nave. E aí que tá o ponto. Como a gente trabalha em não vou dizer 2 rodadas, mas tem 2 sequências de jogos, no meio do jogo exatamente, você recebe uma carta para você saber se você é infiltrado ou não. Então você pode começar o jogo, tá lá todo empolgado, tentando ajudar todo mundo, chega no meio do jogo você descobre, putz, eu sou Cylon. Aí você tem que fazer exatamente o contrário, você tem que desfazer tudo que você estava fazendo para tentar ajudar. E é muito legal porque aí fica assim, como você tem que resolver essas crises em grupo, é um jogo cooperativo bem pesado nesse sentido, muita coisa ali não é só o jogo em si, a mecânica, mas você resolve na interação, tem toda essa desconfiança de se alguém é traidor ou não, tem a questão de que aí você está faltando recurso e você tem que às vezes sacrificar alguma coisa para você conseguir chegar ao fim do jogo, e esse fator da interação humana ali é assim, de novo, outro jogo, se você não for com a cabeça, tipo assim, você tem que entrar no clima do jogo. Você tem que entender que vai ter gente, dedo no olho, o amiguinho vai estar te xingando, às vezes a pessoa vai te mandar pra cadeia porque acha que você é o traidor, porque você tá fazendo. Às vezes, como tem as cartas, elas têm um fator de aleatoriedade, às vezes pode dar um azar de você estar no lugar errado um monte de vezes seguida, tipo as 2, 3 vezes, falar, não, pô, você tá sacaneando a gente, aí você ainda tem que tentar convencer. Então o jogo não tá só no tabuleiro, tá no processo de negociação. Aí, assim, é maravilhoso. Eu acho que, assim, infelizmente ele tá out of print já tem um tempo, mas se você souber de alguém que tenha, ou pegar algum outro jogo que seja parecido, assim, é maravilhoso. Eu recomendo, assim, uma vez pelo menos joga, mas assim, jogar assim, coração aberto e pensa, pô, legal, agora eu sou o cara, eu sou, sei lá, o general que tá comandando a nave.
Tem que ser almirante, desculpa, o general, eu vou apanhar, o almirante. Mas é maravilhoso. Eu amo de paixão esse jogo. Ele tem duas coisas, uma coisa que ele falou assim que eu acho sensacional no jogo, sempre existe um clima de desconfiança na nave, porque para fazer as resoluções, vocês precisam jogar cartas, e essas cartas são jogadas fechadas e tem um monte do tabuleiro que sai carta de lá. Então às vezes você precisa que não saia determinado tipo de carta e começa a sair aquele determinado tipo de carta. E aí você não sabe se é alguém que está jogando ou se é o próprio jogo que está colocando lá. Acho isso bem legal. Acho o jogo bem legal e assim, ele tá out of print. Porque o que aconteceu? A Fantasy Flight perdeu a licença da série Battlestar Galactica e aí o que eles fizeram? Eles reimplementaram com a outra temática, que é a temática do Cthulhu. Eles pegaram e fizeram o jogo Insondável, que aqui no Brasil foi lançado pela Galápagos Jogos. Eu joguei ambos. O Insondável, ele me parece um tanto... Existem umas certas simplificações, porque é só o barco, você não tem as naves, você não tem nem combate externo, que a gente tem duas criaturas que estão colocando monstros para entrar no navio, mas ele tem esse mesmo sentimento. Você tem que segurar os monstros, porque eles vão quebrar as coisas no navio, tem prisão. Nesse caso aí, você está tentando chegar num destino, você tem também uma coisa semelhante ao salto, mas eu acho que ele não perde o sentimento. Então, assim, se você quiser ter esse sentimento do Battlestar Galactica e não conseguir achar uma cópia, Insondável eu acho que é uma ótima pedida. Meu último jogo é um jogo também da Wank Games e o jogo que eu escolhi é o Scout. Scout é um carteadinho assim, maravilhoso. Sensacional! Até o pessoal aqui me conhece, eu antigamente não era muito fã de carteados, mas depois que eu conheci Scout, minha vida mudou. Uma boa demais. Realmente. O Scout ele é bem bacana, assim, ele tem algumas mecânicas de outros jogos, mas ele implementa isso de uma forma bem diferente de qualquer outra coisa que eu já joguei, que é, da forma que você recebe as cartas na sua mão, você precisa manter, a única decisão inicial que você tem é se você quer jogar com o sentido de cima das cartas ou o inverso, mas mesmo assim sem alterar a ordem delas. E aí durante o jogo, você tenta, com base no que já está na tua mão, naquela ordem, fazer jogadas na mesa. Caso você não consiga fazer uma jogada que bata uma outra que já existe, você compra uma carta daquela ali que está na mesa, traz essa carta para tua mão, nesse momento você escolhe o sentido e aonde a carta vai entrar para mais ou menos, agora eu não consegui baixar nada, mas eu vou montar um jogo aqui para daqui a pouco eu conseguir baixar. E ele tem esse fator assim que é muito interessante, ao mesmo tempo que eu compro uma carta, a pessoa que jogou o jogo que está ali na mesa, ela recebe uma ficha que vai valer para ela também um ponto no final daquela rodada, e você quer o máximo possível ou fazer com que as pessoas comprem as suas cartas, ou você quer bater o jogo das outras pessoas para fazer pontos. Quem conseguir se livrar da tua mão mais rápido faz com que a rodada acabe e as outras pessoas pontuem negativamente o que elas ainda têm na mão. Ou se você conseguir jogar um jogo e ele der a volta na mesa e volte para você sem que ninguém consiga bater, você também encerra a jogada. Assim como o Maskman, ele também tem um aspecto de você poder fazer pontuação negativa. Isso. Então, se você demora, você vai acabar com pontuação negativa. Ele vai ter uma quantidade de rodadas igual à quantidade de jogadores. Então, assim, já aconteceu mesmo de jogar uma partida e ter pessoas que terminaram com pontuações negativas finais. Mas é um jogo que assim, você pega a malícia dele muito rápido. Não é muito difícil, qualquer pessoa pode jogar, é muito tranquilo. Essa pessoa ela fez uma pontuação negativa, acho que foi mais por questão de falta de atenção mesmo, tanto que numa segunda partida ela já foi super bem e tudo mais. E, jogaço bem diferente assim, de tudo que pelo menos eu já tinha jogado, gostei muito. E sempre carrego ele cabe literalmente no bolso. Viciante. Esse aí também é outro. Vai ser difícil, né? Porque essa editora do Japa aí não libera. Maskman, Scout, e assim, é sensacional. Que joguinho viciante, né? Quando o Vitor apresentou pra gente, ele disse assim, caraca, vamos jogar. Eu sempre falo assim, Vitor, traga o Scout, porque você consegue jogar ali 10, 20 minutos, né? Já sabendo das regras. É muito bom. Gente, ele literalmente cabe no seu bolso. É pequitinho, mano. Maravilhoso, É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Cada um trouxe. No total aqui foram 12 jogos que, cara,
vale a pena experimentar. Tenho certeza que pelo menos um desses jogos aqui você nunca experimentou, mas busque, vai ter às vezes um coleguinha seu aí, tem um desses jogos. Aí você vai, joga e depois coloca nos comentários aqui se realmente você concorda com o que a gente trouxe aqui desses 12 jogos aí, beleza? Não esqueça de seguir aí o canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar, tá bom? Porque daqui a pouco vai ter mais vídeos da Alcateia Lúdica para vocês. É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.